Graça e paz, igreja. Amém. A paz do Senhor. Amém. Como é um curso de missões e alguns outros idiomas. Shalom Adonai. Amém. Em hebraico. Reirene tu Kyrio, em grego bíblico. Vamos falar também entender Ambuia, em dialeto macena, na África. Quem aqui é missionário, levanta a mão. Você que não levantou a mão, deixa eu te dizer algo. A minha Bíblia, eu não sei a do pastor, não sei a do nosso outro amigo pastor aqui também, mas a minha Bíblia diz que a grande comissão foi dada a todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu e o missionário Davi estivemos há pouco tempo. Eu e o missionário Davi estivemos agora recentemente, em setembro, na África. Estivemos visitando um pouquinho dessa realidade. E é algo terrível. Como o missionário Davi bem lembrou aqui, na África, ou você é crente, ou você morre. Ou você morre queimado, ou você morre apedrejado, ou você morre através de feitiçaria. Olha aí. Porque na África não dá para você simplesmente vir à igreja, sentar em um banco confortável como esse, dar glórias a Deus e sair do lado de fora e encontrar feiticeiros na porta da igreja. Nós tivemos uma oportunidade única de estarmos naquele país, de estarmos naquele continente. Nós vimos algumas dessas cenas. Uma das pessoas que estava fazendo um curso para se tornar pastor teve a sua casa inteira queimada. A sua família foi expulsa da aldeia da qual ele fazia parte desde o dia de seu nascimento, porque ele resolveu se converter ao Evangelho de Cristo. Olha aí. Naquele dia que ele se converteu, os feiticeiros daquela aldeia foram e queimaram a sua casa. Expulsaram ele, a sua esposa e mais 6 filhos de dentro de casa. E o colocaram para fora da aldeia. Ele colocou a esposa debaixo de um pé de manga. Colocou os seus filhos debaixo de um pé de manga e disse: eu só volto a este lugar quando eu for ungido de Deus. Quando eu for consagrado, para que eu possa então converter esta aldeia que me expulsou. Eu estive ministrando na vida deste pastor. Como esta realidade, eu vi muitas outras na África. Um país onde 30% dos habitantes são portadores do vírus HIV. Um país onde a sarna habita em meio às casas e em meio à população. Nós vimos pessoas comendo cobra porque não tinham o que comer e não porque optavam por comer cobra. Nós vimos 300 crianças cuidando uma das outras. Crianças de 6 anos sendo mãe e pai de crianças de 1 ano. Olha aí. Que evangelho nós estamos vivendo hoje? Se você não levantou a mão é porque você não considera um missionário. Mas eu quero lhe dizer que a grande comissão foi dada a todos. Se você não pode estar naquele lugar que as imagens mostraram, que o teu espírito possa navegar até lá. Que a sua oração, que a intercessão de vocês possa alcançar os familiares dessas vítimas do abuso do final dos tempos. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda honra e Pai de toda glória. Oh Senhor querido, neste momento nós continuamos, Senhor, nesta mesma missão, ó Pai, de estarmos na Sua presença, de glorificarmos o Teu santo nome, declararmos que o Senhor é Rei. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero lhe pedir nesta noite, ó Pai, aonde eu sei, porque o Senhor falou ao meu coração, que fará milagres e fará maravilhas nesta noite. Eu creio, então eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, blinda esta igreja
a Deus. A igreja pode sentar. Aleluia. Nós passamos por experiências inacreditáveis e sobrenaturais na área. Mas eu quero lhe dizer que essas experiências sobrenaturais acontecem também aqui. Que essas experiências de um Deus vivo, não de um Deus que está crucificado, mas de um Deus que ressuscitou e que hoje habita ao lado do Pai, mas enviou o teu Espírito Santo Sagrado para que Ele continuasse em meio de nós e para que nós tivéssemos a autoridade, através do nome do Seu Filho, de fazer milagres aqui nesta terra, de expulsar demônios, porque nós somos comissionados. Porque nós recebemos uma missão, e só recebe missão aquele que está alistado no exército. Nesta noite, queridos, nós estamos no exército de Cristo. E se esta aqui é a casa do Senhor, e se este é o corpo de Cristo, então esta casa hoje é o coração de Deus. E aqui, esta noite, o coração de Deus irá pulsar. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que você não sairá daqui esta noite da forma como você entrou. Pois se você entrou aqui angustiado, se você entrou aqui entristecido, se você entrou aqui com seus problemas, eu quero lhe dizer que a glória do Deus ao qual eu sirvo, a glória do Deus ao qual os pastores aqui servem, esta glória cairá sobre esta casa. E esta glória queimará os problemas em nome do Senhor. Aleluia. Querido, nesta noite o Pai me deu uma mensagem que nós conhecemos, uma mensagem que não é estranha aos nossos ouvidos, porém eu creio que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Oh, meu querido, nesta noite Deus tem algo para falar com você. Deus tem uma estratégia bem definida, uma estratégia clara para determinar o seu dia de amanhã. Eu quero dizer aqui, quem necessita de uma estratégia de Deus para conseguir algo na vida, levanta a mão. Amém. Quem aqui hoje, na noite de hoje, não na noite de ontem e nem na noite de amanhã, na noite de hoje, necessita de uma estratégia para vencer um grande inimigo. Amém, Jesus. Eu creio, Deus. Eu quero lhe dizer algo. Deus é estrategista. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o general dos exércitos de Israel. A palavra do Senhor diz que sobre a sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, está escrito Rei dos Reis. E Ele virá buscar a igreja com o seu cavalo de guerra, com a sua armadura celestial. E nós então louvaremos o nome do Senhor acima das nuvens. Nós louvaremos lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Para que isso aconteça, querido, nós temos que ouvir a voz do nosso general. Nós temos que ouvir a voz do capitão dos exércitos, do rei do céu. E nós temos que dizer a ele: eis-me aqui. Olha aí, meu Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Nesta noite nós vamos falar a respeito de um povo que estava sendo angustiado, triturado, derrotado, destruído, amedrontado por seus próprios irmãos. Nós vamos falar nesta noite a respeito do povo de Israel, que estava sendo opresso, estava sendo perseguido por seus irmãos, os midianitas. E por que eu digo que eram irmãos? Porque a tribo dos midianitas vem da geração de Abraão. Midian foi o quarto filho de Abraão. Não era o filho da promessa, pois o filho da promessa era Isaac. Mas eram irmãos através da geração, através do pacto que o nosso Senhor, o nosso Deus eterno, Jeová, fez com Abraão, dizendo que as gerações que viriam após ele seriam abençoadas. Olha aí, Jesus. Diz a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Versículo 7.
E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu creio. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. Amém? Amém. Podeis sentar. Eu creio, Jesus. Eu quero nesta noite dizer que o povo de Israel tinha um grande problema nas mãos. O povo de Israel estava destruído porque mais uma vez o povo fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. O povo havia adorado outros deuses. O povo tinha se dado em casamento a mulheres que serviam a outros deuses, a homens que serviam a outros deuses. Olha aí, Jesus. O povo estava escravizado e havia grande miséria em Israel. Os midianitas eram um exército sofisticado. Os midianitas eram um exército cruel, um exército que embalavam as suas vítimas de guerra. Colocavam as suas vítimas penduradas, perfuradas por um grande tronco, enfileiradas ao longo do rio Jordão, para dizer: ei, quem manda aqui somos nós. Quem manda aqui somos nós, e se não nos obedecerem, nós vos destruiremos. Para quem não sabe, o rio Jordão é o único rio deste mundo que não nasce de uma nascente. O rio Jordão não tem um olho d'água no chão que supre as suas correntezas. O rio Jordão tem origem dentro de um monte gigantesco, uma montanha cheia então de neve, e essa neve se derrete. O nome deste monte é Monte Hermon. E conforme essa neve se derrete, então forma as caudalosas correntezas do rio Jordão. O rio Jordão é o único rio que não acaba no oceano. Nós entendemos que todo rio corre para o mar, todo rio corre para o oceano. O rio Jordão não corre para o oceano. O rio Jordão vai acabar, ele vai ter o fim da sua vida no Mar Morto. Mar Morto, aquela grande bacia de água que hoje enterra Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está debaixo do Mar Morto. Portanto, as águas que vêm diretamente do monte, águas límpidas e cristalinas, águas purificadas, ao passar do lado do ocidente de Israel e cair no lado do oriente de Israel, essas águas são contaminadas pelo sal que existe ali por causa da cidade de Sodoma e Gomorra. Os midianitas tomaram conta de toda essa faixa. Os midianitas têm escravizado o povo de Israel. O exército dos midianitas conta com 135.000 soldados, muito bem preparados para destruir qualquer um que se coloque em seu caminho. Mas a palavra do Senhor diz que, mesmo o povo estando afastado dos caminhos de Deus, Deus não esquece dos seus filhos jamais. Eu creio. Quando o povo clamou ao nome do Deus Altíssimo, Ele então inclinou os seus ouvidos e ouviu do seu trono a súplica do seu povo. A palavra do Senhor diz que Deus não faz absolutamente nada sem antes revelar aos seus profetas. Olha aí, Jesus. Portanto, o Senhor envia um profeta dizendo que ei, a coisa vai melhorar, Deus vai nos livrar. Um anjo vem ao encontro então de Gideão e vem conversar com Gideão, dizendo para Gideão, versículo 11: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Neste momento, querido, eu quero lembrar que o anjo do Senhor veio a mando do próprio Deus do céu para conversar com Gideão, e ele diz: ei, é com você que eu estou falando, Deus é contigo. E sabe qual foi a resposta de Gideão? Sabe qual a diferença entre aquele que é e aquele que quer ser?
Aquele que quer ser, recebe a glória para si. Aquele que quer ser, exalta o seu próprio nome, dizendo com a força das minhas mãos: eu fiz, eu tenho, eu conquisto. A resposta de Gideão foi: se Deus é conosco. Gideão poderia ter respondido naquele momento ao anjo, dizendo: ei, se Deus é comigo, porque o anjo havia dito que Deus era com ele. Mas Gideão não fazia parte de um só corpo. Ele era parte de um todo. Ele era parte do corpo de Israel. Assim como você não está sozinho nesta noite. Aleluia. Assim como o missionário Davi muito bem disse aqui. Aleluia. Ei, irmã, lembra-te do meu nome e ora por mim. Porque eu não estou só. Aleluia. Porque o missionário Davi sozinho não é ninguém. Mas o missionário Davi, coberto das orações, ele é uma arma nas mãos do Senhor. Aleluia. Era isso que Gideão acreditava. E Gideão então disse: oh, se Deus é conosco, por que tanta fome? Aleluia. Por que tanto problema? Por que tanta perseguição? Nós escutamos isso todos os dias. Se Deus é comigo, se Deus tem escutado as minhas orações, se Deus tem escutado o meu louvor, por que tanto problema na minha vida? Porque o diabo tem me perseguido tanto? Porque eu tenho tido tantos problemas? O nosso Senhor Jesus Cristo diz que o mundo nos odeia, porque primeiramente o odiou. E a minha Bíblia diz que se nós quisermos ser amigos do mundo, nós seremos intitulados como inimigos de Deus. Gideão sabia disso. Gideão não queria ser amigo do mundo, Gideão queria ser amigo de Deus. Mas haviam altares levantados a um Deus pagão, um Deus por de nome Baal. E o anjo, então, conversando com Gideão, lhe conta a respeito do que Deus irá fazer. Diz a ele: ei, Gideão, através das suas mãos, Deus vai livrar Israel desta escravidão, deste problema que te aflige, deste problema que te persegue. Gideão então foi e destruiu e derrubou os altares construídos a Baal. Foi e cortou o mato que ali estava ao redor. Gideão então sacrificou ao Deus do céu. Olha aí, Jesus. E aquele povo adorador, seus próprios irmãos, aqueles que estavam no meio da congregação juntamente com ele, Aleluia. quiseram matá-lo. Foram conversar com seu pai Joás. Chegaram a Joás e disseram: ei, afasta Gideão daqui, porque nós iremos matá-lo. Joás perguntou: por que hão de matar o meu filho? Porque ele derrubou o altar do Deus Baal. Joás então lhe disse: se este Deus não é capaz de tomar conta de si próprio, não merece ser intitulado Deus. Este Deus, se está bravo então com o meu filho, que venha ter com o meu filho. Mas se algum de vocês relar do meu filho, terá um problema comigo. Queridos, se fizeram feitiço contra a sua vida, se colocaram uma macumba, farofa, o nome de vocês dentro da boca do sapo, eu quero lhe dizer algo. Se é necessário esta artimanha para te atingir, que inferno é esse que está debaixo dos seus pés que te amedronta? Porque quando nós pegamos uma macumba que está na porta da nossa casa e a destruímos, se existe um demônio tão poderoso ali naquela oferenda, ele deveria nos queimar naquela hora. Sim ou não? Sim. Mas o Deus ao qual eu sirvo, Meu Deus. este Deus é poderoso para queimar um altar. Meu Deus, aleluia. Demônio algum pode fazer algo contra ti, se você estiver reto nos caminhos do Senhor. Portanto, se lhe disserem: ei, a sua vida está do jeito que está porque foi feito uma macumba para você, você não arranja emprego porque foi feito um feitiço, eu quero lhe dizer algo. Se você não consegue nada na sua vida, a culpa não é do diabo, a culpa é sua. Porque quem está aos pés do Senhor é muito valoroso aos olhos de Deus. Aleluia.
E Ele não permite que altar nenhum levantado contra você prevaleça. A palavra do Senhor diz que Ele era com Gideão e mandou que ele fosse valente. Assim como outrora Deus havia falado com Josué: seja valente, Glória a Deus. seja corajoso. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz que Deus não se agrada dos covardes. Olha aí, Deus Jesus. não se agrada dos medrosos. Olha aí, meu Deus. Deus não se agrada daqueles que não têm fé. Eu quero dizer algo nesta noite. Aleluia, Jesus. O Deus ao qual eu sirvo é um Deus que faz milagres. Eu creio. É um Deus que derruba o cativeiro, que abre os céus e arrebenta os grilhões. Oh, aleluia. O Deus ao qual eu sirvo é o Deus que já deu ordem aos seus anjos nesta noite para estarem acampados sobre o teto desta igreja hoje, com os alicates preparados para estourar as correntes da estratégia do inimigo. Eu creio, Jesus. O Deus do qual eu creio, este Deus é o Deus que dará a você nesta noite uma estratégia tal que você será diferente no dia de amanhã. As pessoas olharão para você e dirão: o que aconteceu? Você tirou férias? Você participou de algum programa especial de autoajuda? E você dirá: não, eu não tirei férias. Eu não participei de um programa de autoajuda. Oh, Deus. Porque a minha ajuda vem do céu. Oh, aleluia. E as minhas férias são o descanso que eu tenho no nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Capítulo 7 de Gideão. Então Jerubaal, a partir do momento em que Gideão derrubou aquele altar de Baal, o seu nome foi mudado para aquele que briga com Baal. Jerubaal significa aquele que contende contra. Que o seu nome esta noite possa ser mudado como foi mudado o nome de Senhor, eu Gideão. creio, Senhor. Que o seu nome esta noite perante os anjos do Senhor possa ser aquele que contende contra o inferno. Eu creio. Aquele que ouve do Senhor e obedece. Eu quero, queridos, que nesta noite você saia daqui com o inferno sabendo o seu nome, RG, a altura, número de camisa que usa, o seu endereço, para que ele saiba: ei, não posso passar na frente da casa desse irmão. Eu creio assim também, Jesus. O seu nome será mudado, mas será mudado para a honra e glória do Senhor. Assim como os nossos corpos serão glorificados na presença de Cristo. Aleluia. O nosso nome será mudado, mas que nesta noite você possa tomar posse. Que o seu nome nesta noite seja aquele que briga contra o inferno, aquele que recebe a missão do Senhor e a cumpre. Ir para a África é muito bacana. Ir para a África é uma experiência inigualável. Ir para a África, chegar aqui e mostrar um vídeo desse e dizer: ei, Deus está convocando cada um de vocês. Aonde fica a sua África? Talvez a sua África fique a 2 quarteirões daqui. Quem sabe a sua África fique da porta para fora da igreja. Não é necessário andar 24 horas dentro de um avião para encontrar o seu inimigo. O inimigo da igreja está o tempo todo tentando nos afastar do caminho do Senhor. O inimigo da igreja é aquele que coloca a tormenta dentro da sua casa, que faz com que o casamento seja desfeito através da purgação do inferno contra os ouvidos do matrimônio. A igreja de Cristo precisa acordar. Oh, Rei da Glória. Não é necessário que Deus envie um anjo no seu esplendor, cheio de luz neste local para falar com você. Deus colocou diversos vasos o tempo todo dentro da casa dele para dizer: eu te convoco. Aleluia. Tenha coragem, porque a sua África talvez seja aqui mesmo. A sua Bagdá talvez seja a escola do seu filho, onde os traficantes andam armados, assim como a Al-Qaeda anda armada. Talvez a sua Costa do Marfim, onde os pastores são queimados vivos, seja a língua
da congregação de Cristo contra o pastor. Para queimar o pastor, não é necessário atear fogo em suas vestes. Para queimar o pastor, basta não controlar a própria língua. E ele será queimado perante a congregação de Cristo. Nesta noite, nós vamos fazer algo diferente. Eu creio. Nós vamos escutar a estratégia do Deus Altíssimo. Aleluia! Nós vamos dizer: ei Deus, eu estou aqui, mas usa a mim. Eis-me aqui, assim como foi dito em Isaías. Verdade. Fato é que Gideão ainda estava amedrontado. Gideão ainda não sabia o que fazer. Mas Deus já havia preparado uma estratégia do céu para Gideão. Olha aí, gente. Gideão tinha pedido provas a Deus. Deus havia dado as provas de que ele era contigo. Gideão havia pedido ao Senhor: se és mesmo comigo, se eu vou a esta guerra e tudo vai dar certo, eu vou colocar um velo de lã. Um velo de lã é um pedaço da lã do carneiro, extraída ainda quando não foi fiada, quando ainda não foi transformada em linho. Ele colocou então um velo de lã do lado de fora de sua casa. E como toda noite serena, e o sereno traz o orvalho, era de saber que no dia seguinte aquela terra toda estaria molhada. A precipitação do orvalho estaria sobre a grama seca. Gideão disse: se és comigo então, Oh, meu Deus. que este novelo de lã fique encharcado no dia de amanhã, mas que a terra fique seca. Pois Deus assim fez. Quando ele espremeu o velo de lã, a Bíblia diz que saiu uma taça de água. Eita, meu Deus. Gideão duvidou, porque nós somos assim, nós somos duvidosos. Nós somos como Tomé, que se fez necessário colocar os dedos nas chagas de Cristo, no buraco feito na lateral de seu corpo, para saber que aquele era o Jesus. Nós somos dessa forma. Nós pedimos a Deus algo, pedimos comprovação, e quando Ele conversa conosco, nós não acreditamos. Mas Deus é misericordioso, porque Ele conhece o medo que afronta o cérebro, o pensamento, o sentimento de cada um de nós. Então Deus deu mais uma oportunidade a Gideão. Gideão disse que amanhã seja o contrário, que a terra fique molhada e o velo de lã fique seco. Aleluia. Assim Deus o fez. Capítulo 7, Juízes. Então Jerubaal e com ele havia se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em tuas mãos. Quando Gideão recebeu a convocação do Senhor, ele conseguiu arrebanhar, ele conseguiu alistar 30.000 soldados. De todas as tribos que faziam parte da aliança com Manassés, que era a menor das tribos de Israel, ele conseguiu alistar 30.000 homens de guerra. Mas Deus tinha algo definido. Deus não queria que aquele povo se gloriasse a respeito do que haveria de acontecer. E Deus disse: tem muita gente com vocês. Aleluia. Pois se eu der a vitória a vocês, vocês vão achar que foi por causa da força do braço de vocês, que foi por causa da maneira como vocês empunharam as suas espadas e lidaram com os seus problemas. Se naquele momento aqueles 30.000 homens lutassem contra o exército dos midianitas de 135.000 homens, cada um do exército teria que matar 4 pessoas. Olha aí. É fácil matar 4 pessoas, não é? Para um exército que está treinado, olha, nós vamos para uma guerra e cada um vai ter que matar 4, não é nada muito difícil, é? Não é impossível. Para um exército treinado não é difícil. Então Deus diz a ele, fala: Gideão, peça que os covardes, peça para que esses então saiam fora. Olha aí.
Eu imagino agora Gideão, depois de ter alistado os homens de guerra, dizendo: eu vou mandar agora os covardes embora. Vai sair meia dúzia, porque todo mundo quer libertação. Quem quer libertação aqui? Amém. Amém? Aquele povo estava 7 anos sendo escravizado, 7 longos anos, que eles plantavam, o exército dos midianitas vinha e roubava. Que eles davam de comer ao seu gado, o exército dos midianitas vinha e roubavam o seu gado. De repente alguém toma coragem e levanta um exército, e o exército está posto para guerrear. Vamos lembrar que aquele exército fazia parte deste problema. E agora ele fala assim: vou só fazer uma brincadeira, quem é covarde vai embora. 19.700 foram embora. Dessa maneira agora sobraram 10.000 homens para guerrear. Deus olhou do alto do céu e disse: ainda é muita gente. Tem gente demais nesse negócio. Porque agora cada soldado teria que matar 13 pessoas. Ainda não é nada difícil. Se o cara for muito bem experimentado na arte da guerra, se ele souber empunhar a sua espada e souber defender os golpes com o seu escudo, e ele tiver força o suficiente e vigor para enfrentar a batalha e permanecer vivo, facilmente ele conseguiria lutar contra 13 homens. E então estes homens seriam heróis. Voltariam à congregação de Israel e diriam: aí vem os 10.000 valorosos homens. Aleluia. Aleluia. Os 10.000 heróis que lutaram contra 135.000. Deus diz a Gideão: Gideão, desce agora até o ribeiro, vai até a água e escute o que eu te digo, Gideão. Quando os homens forem beber água, aqueles, Gideão, que beberem água como um cão, como um cachorro, lambendo as águas, Gideão, este você põe à parte. Aqueles, pois, Gideão, que se ajoelharem, que ficarem de 4 na água, Gideão, façam o que eu lhe digo e somente o que eu digo. Estes então, Gideão, põe à parte. Eu quero dizer algo a vocês: os 135.000 soldados não estavam a uma distância longa, estavam como daqui até a pista. Meu Deus. É muito longe? Não. Dá o quê? 3 quilômetros? 4 quilômetros? É isso. Aqueles homens, diz a geografia da Bíblia, estavam a 4 quilômetros do acampamento de Israel. Agora eu quero dizer algo para você. Se você está montando um exército, o exército inimigo já está sabendo, porque ele tem olheiro. Eu imagino agora o exército dos midianitas dizendo: ei, Israel vai tentar se levantar. Nós vamos ter agora que perfurar todos esses malditos de Israel para mostrar que nós somos os poderosos. Eu imagino agora o exército dos midianitas agora se preparando para a guerra que haveria de acontecer contra Israel. Neste momento agora, em meio à guerra, aquele exército de 10.000 homens desce. E chegando ali, eu quero dizer algo: quando você tem um exército inimigo de prontidão para te pegar, você fica de 4 no chão. Quanto tempo você demora para se levantar, empunhar a sua espada e lutar? Você morreu. É, meu Deus. Acontece que a minha palavra, que está escrita no livro do Senhor, diz que o nosso inimigo está ao nosso redor, esperando o momento certo de nos atacar. O momento certo de nos atacar é quando nós nos colocamos de parte, quando nós paramos de prestar atenção. Pois então, 9.700 homens aproximadamente se colocaram de quatro. 300 homens entraram dentro do ribeiro, ficaram com a água até a altura aqui do seu tórax,
E pegaram água e lamberam. Olha para um lado, olha para o outro. Deixa eu ver se não tem inimigo. Põe a mão na espada. Esses 300, Deus diz: esses vai contigo. São esses que eu darei os midianitas na sua mão, com esses 300. Agora ficou estreito. Cada soldado agora tem que matar 46 homens aproximadamente. Em uma guerra, vale lembrar que é possível que o seu companheiro de batalha venha cair, atacado pelo inimigo. Quantas e quantas vezes os nossos amigos caem e se voltam ao próprio vômito, como diz a palavra do Senhor, apostatando da fé. Neste momento, se um dos homens, se um dos 300 de Israel caísse, aquele camarada que estava do lado não tinha mais 46 para lutar, ele teria que enfrentar 92. Olha aí. E a projeção é aritmética, a cada vez ela vai exponenciando. Agora eu imagino que esses homens eram corajosos, eram homens que estavam preparados pelo Espírito de Deus, eram homens que olhavam para aquele exército e falavam: agora acabou. Aleluia. Chega, porque Deus deu uma estratégia ao meu líder para que nós possamos vencer o nosso inimigo. Nem sempre, querido, as estratégias são algo tranquilo de ser liberado no altar. Deus intitulou o pastor dessa igreja como sendo anjo sobre a vida de vocês, como sendo aquele que trará a estratégia do céu para a sua vida. A Débora bem disse aqui que eu estive com ela durante o momento triste da morte da sua mãe. Eu quero simplesmente dizer algo que a Débora não disse. Durante a madrugada, a mãe da Débora escorregou no banheiro e quebrou a perna. E foi levada ao hospital durante a madrugada com a perna quebrada. Somente isso. Perna quebrada mata alguém? Quem aqui já ouviu falar que alguém morreu de perna quebrada? Levanta a mão. Você já ouviu daqui? Quando eu fui orar pela mãe dela, Deus bradou ao meu coração dizendo: eu vou recolher esta flor para o meu jardim. Eu disse: Deus, eu estou conversando com ela, eu estou orando por ela e ela está orando comigo na maca do hospital. Ela só está com a perna quebrada, Pai. Mas a estratégia de Deus era outra. Deus falou ao meu coração: avisa a minha filha que eu vou recolher a mãe dela. Eu imagino Deus falando com Gideão: vocês vão enfrentar um inimigo dificílimo. E Gideão dizendo: mas só com 300, Deus. Aleluia. Eu chamei o marido da Débora, o Davi, e disse: Davi, Deus falou comigo. Deus vai recolher a mãe da Débora. Prepara a tua esposa. Dali ela foi levada para um encaminhamento para fazer uma cirurgia para colocar pinos nas pernas. Houve uma demora em conseguir esses pinos. E então, por ser uma senhora de idade, acharam por bem colocá-la na UTI simplesmente para precaução. E ali a situação dela se agravou. E ali os seus sinais vitais foram diminuindo. Uma infecção tomou conta do seu pulmão. E depois de Deus conversar com cada um dos familiares em particular, depois de Deus enviar o seu Espírito Santo a confortar a família, Ele então recolheu a mamãe da Débora. Mas a estratégia de Deus me foi dada para que eu pudesse liberar sobre o marido, dizendo: ei, prepara a tua esposa. Naquele momento eu poderia ter dito: não é provável que ela vá morrer. Ela só quebrou a perna. Muitas vezes Deus libera uma estratégia em nossas vidas e nós achamos que aquilo é impossível, improvável, inviável. E nós abortamos o plano de Deus.
Muitas vezes Deus diz: sai desse emprego e vai para aquele outro. Só que aquele outro emprego tem tudo para ser um emprego pior. É um emprego que não tem nada que te valorize, mas o plano de Deus com você é ali. E você aborta o plano de Deus achando que ali não dá. Olha aí, Jesus. Muitas vezes Deus diz para você fazer uma campanha pelo seu filho. Eu sou diretor de uma casa de recuperação de dependentes químicos. Casa de recuperação Novo Amanhecer. E eu tenho visto a estratégia do inferno para minar não só a vida do dependente químico, mas para minar a saúde, o vigor, a esperança da família. Porque a família vê aquele rapaz, aquela moça usando drogas, se prostituindo. A família fica estressada com aquela situação. E a família começa a desdenhar de Deus, dizendo: ei, aonde está Deus, que tem tanto afligido a minha alma? E nós neste momento fazemos a mesma coisa que Lúcifer fez. Neste momento nós queremos ser Deus. Neste momento nós dizemos: ei Deus, cura agora. Oh Senhor, livra agora o meu filho das drogas. E se Deus não faz, nós dizemos e praguejamos dizendo: se o Senhor tivesse, a minha vida não estaria no inferno que está. Ou seja, nós estamos dizendo que se fosse feita a minha vontade, eu estaria melhor. Foi o que o diabo quis fazer. O diabo intentou o trono do Senhor, dizendo: eu faço melhor do que o Senhor. Vai por mim, faça aquilo que eu digo, que a humanidade ficará melhor. Esse plano, queridos, o diabo usa até hoje. O diabo usa até hoje porque nós não obedecemos à vontade do Senhor. E o Senhor é aquele que faz as coisas loucas deste mundo confundirem as sábias. Eu sou um milagre de Deus. Eu creio. Eu já tive um infarto, eu já tive um AVC. Eu já fui picado por animais peçonhentos e fui internado no Instituto Butantan, entre a vida e a morte. Já foi colocado fuzil em minha boca e apertado o gatilho, e a bala não saiu. Eu sou um milagre de Deus neste mundo. Eu creio. Só que cada um de nós somos um milagre. É, meu Deus. Só que muitas vezes nós queremos o milagre e não queremos o livramento. Eis que Deus levanta um vaso nesta noite e diz: eis que digo eu que sou o Senhor, que estou te livrando de uma morte terrível. E você diz: será que é? Eu estava contando isso ao pastor Edson, que alguns anos atrás uma irmã em um culto de oração se levantou e veio rodopiando à minha frente, me pegou pelas mãos e começou a fazer uns barulhos estranhos. E eu devo confessar, irmãos, que eu achei que aquilo era carne pura, porque ela fazia uns barulhos como que um animal da selva. Ela era como se imitasse um pássaro, e ela uivava como um lobo. E eu disse: meu Deus, não faz esse escândalo. E ela me disse: Deus vai te levar para pregar na África. E eu falei: ah, tá. Um belo dia eu estou em casa, e durante a noite eu estou muito fora de peso, então eu tento roncar. E enquanto eu estava roncando, a minha esposa estava amamentando meu filho de 1 ano. E durante um ronco e outro, o Senhor bradou ao coração da minha esposa através da minha voz. E o Senhor disse: prepara-te, pois estou levando teu marido à África, mas saiba que eu sou Deus. A minha esposa naquele momento se amedrontou e disse: Deus, a empresa do meu marido está quase falida.
A nossa situação financeira está péssima. Eu estou aqui agora, Pai, com um bebê nas mãos. E o Senhor vai enviar o meu marido para um lugar onde matam pastores queimados. O Senhor vai enviar o meu marido aonde tem leões, aonde tem cobras venenosas, aonde tem feitiçaria de voodoo. E a minha esposa temeu pela minha vida. No dia seguinte, de manhã, às 10 horas da manhã, minha esposa me liga e fala: amor, está tudo bem? Eu disse: está tudo bem. E ela diz: Deus falou comigo essa noite. Eu falei: oh, glória, aleluia, então conta. Ela falou assim: Deus falou que vai te enviar para a África. Eu falei: ah, tá. Isso foi às 10 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, um pastor africano, por de nome Itamar Fernandes, pastor presidente do projeto PIEA, Projeto Internacional de Evangelização do Interior da África, envia uma mensagem ao missionário Davi dizendo: quero falar com o seu pastor. O Davi então me passa uma mensagem, um e-mail, não me lembro, me dando o telefone do pastor na África, falando: conversa com ele. Eu falei: o negócio é sério. Eu liguei para a África, já com a voz trêmula, e falei: pastor Itamar. Ele disse: quem fala? Eu falei: é o pastor Leandro. Ele falou assim: Deus está te convocando. Naquele momento, cada pelo do meu corpo chorou, pois eu lembrei daquela mulher que rodopiava como um peão em meio à igreja, aquela mulher que estava a imitar pássaros, ovos, não sei o que. Eu lembrei da promessa de Deus, dizendo que faria grandes coisas na África através da minha vida. Eu falei: pastor, o que houve? Ele disse: sonhei com você. Necessito que você esteja aqui, pois nós vamos fazer um grande batismo na África. E eu já havia sonhado com esse batismo meses atrás. Há 3 meses antes disso, eu havia sonhado que eu estava batizando 1000 pessoas na África, no meio do Oceano Índico. E havia sonhado também que entrava em meio às aldeias para falar do nome do Senhor Jesus Cristo a feiticeiros de voodoo. Falei: assim seja. Naquele mesmo dia eu comprei as passagens, parcelei as passagens no máximo que era permitido. Então Deus falou ao meu coração: leve o missionário Davi com você. E eu então comprei as passagens para o missionário Davi e depois o comuniquei. Falei: Davi, você vai para a África comigo? Ele disse: nem a pau. Falei: você vai? Ele falou assim: não vou, não dá, é impossível, é improvável, é inviável que eu vá. Agora não. Eu falei: já comprei a passagem. Meu Deus, é foda. Agora você vai. Deve se pôs a orar. Nós então desembarcamos na África. Batizamos 500 pessoas no Oceano Índico. Nós fomos então às aldeias. Nós andamos quilômetros dentro da savana africana, até encontrarmos uma aldeia onde não tem água, luz, energia elétrica, não tem nada, aonde as pessoas vivem em comunidade, aonde o almoço é comunitário, não existe família, não existe eu naquela aldeia, existe a aldeia. E ali então, para a honra e glória do nome do Senhor, nós construímos e edificamos um templo. E ali foi vocacionado um pastor para tomar conta daquela congregação. Mas ainda não havia acabado. Ainda não havia acabado, porque Deus tinha muita coisa para fazer na África. E essa muita glória do Senhor será contada a um outro dia. Porque se nós